Você tem que pregar no púlpito a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pregue a palavra, somente a palavra. Olá, a paz, que Jesus Cristo possa lhe abençoar poderosamente. A palavra de hoje, eu acredito ser de muita importância para os pregadores, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm o desejo de pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Vamos falar sobre alguns traços que percebemos no decorrer dos anos que o Senhor nos deu o privilégio de ministrar em vários lugares e ouvir muitos pregadores. Eu percebi que existem alguns traços que nós devemos evitar, ter cuidado quando se tratamos da palavra de Deus e do púlpito, a seriedade e a responsabilidade que nós temos quando vamos pregar a palavra de Deus. Número 1, não trazer o texto no púlpito, não trazer a palavra de Deus no púlpito, não trazer um texto bíblico. Nós devemos ser guiados pela palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. A palavra é que nos dá o norte, a direção. Sem ela nós não conseguimos. E eu percebo que existem alguns pregadores que ainda estão subindo no púlpito, mas não estão trazendo um texto da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Número 2, trazer um texto da Bíblia, da palavra de Deus, mas não fazer conexões com textos, com outros textos da Bíblia. É muito importante você ler uma palavra, mas fazer conexões em outros textos. Isso, com certeza, ajuda a trazer uma veracidade, trazer uma autoridade naquilo que você está afirmando. Isso é base de doutrina da palavra de Deus, quando nós, pelo menos, trazendo 3 textos para defender o nosso posicionamento, a palavra de Deus. Número 3, que eu percebo que muitos pregadores, quando sobem no púlpito, é que muitas vezes eles trazem Moisés, mas não apresenta Jesus. Ele apresenta a lei, mas não apresenta a graça. É muito importante nós fazermos essas conexões com o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é a nova aliança com Cristo. Não existe santificação, meus irmãos, sem a obra de Cristo na cruz do Calvário, sem a entrega, a oferta que foi Cristo, a sua morte como oferta para nos santificar. E isso nós encontramos no Novo Testamento. Confesso aos irmãos, eu gosto demais de pregar no Velho Testamento. Eu amo pregar o Gênesis, Êxodo, Levítico, vários textos que mencionam os profetas, o posicionamento deles. Que coisa linda, porque toda a Bíblia ela se complementa. E é importante quando nós lemos o Velho Testamento e trazemos lições aqui, mas apresentamos Jesus. Porque, irmão, é Ele, é Jesus que veio cumprir, consumar a obra para abrir a porta do acesso para nós. E nós não podemos de forma alguma deixar de abordar o nosso Cristo do Novo Testamento. Vamos falar sobre Moisés, mas vamos falar de Jesus também. Fazer essa conexão. Precisamos trazer isso para o púlpito.
Com certeza isso vai trazer algo poderoso para o nosso coração e para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Esses são traços e detalhes que precisamos, pregadores, pastores, aqueles que estão me ouvindo, me dando a honra de me ouvir, vamos alinhar isso. Tem momento que nós precisamos alinhar, dar uma ajustada, porque parece-me que eu vejo que há uma coisa meio automática nos púlpitos. Pastor Elias, você pode pregar uma mensagem em vários lugares? Pode pregar. Até conselhos de grandes homens de Deus, grandes pastores, de pregar a palavra de Deus. Mensagem que você pregou num lugar, pregar em outra. Amém. A palavra de Deus, ela não perde a validade. Entendeu? Por isso precisamos pregar a palavra de Deus. O importante é pregar a palavra de Deus. O que a gente não pode é perder, sabe? Perder aquela conexão de amar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. E nós percebemos que há alguns pregadores que não estudam a palavra. Percebe, irmãos? Olha, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, o apóstolo Paulo está dizendo: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que ele está trazendo aquilo que ele aprendeu de Deus, aquilo que ele meditou, ele estudou. Nós não podemos subir no púlpito sem estudar a palavra de Deus. E todo esse detalhe que nós estamos meditando aqui é importantíssimo para que a palavra seja clara nos corações das pessoas que estão nos ouvindo. Número 4, pregar sem acreditar, sem vida, sem entusiasmo. Nós percebemos que há pregadores que parece que estão no automático, perdeu aquela sensibilidade. E isso é muito perigoso, irmão. Quando você vira um profissional do púlpito, que você já acostumou tanto com aquelas técnicas de pregações, que você não deixa a liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo agir com unção, irmãos. Porque a palavra tem que ter unção. O pregador, a palavra dele tem que ter graça. As pessoas têm que ouvir a palavra e realmente sentir Deus através da palavra. Nós não podemos subir no púlpito só por questão da agenda e da oferta que nós estamos esperando. E infelizmente é o que nós estamos ouvindo muito hoje. Os pregadores estão mais preocupados com a agenda e com a oferta que vai vir depois do que propriamente com a responsabilidade da palavra. Buscar de Deus a palavra. Precisamos ser fiel ao texto bíblico. Se um congresso, se eu sou convidado para pregar a palavra de Deus em um lugar, é importante nós obedecermos, pelo menos, ter a sensibilidade de que se alguém, se uma liderança, se um pastor trouxe um tema, a gente ser fiel a esse texto. Se você não procura observar isso, irmãos, é porque talvez você não está estudando a palavra. Precisamos voltar à Bíblia, à palavra de Deus, colocar a palavra de Deus nos púlpitos, porque quando nós colocamos a palavra de Deus nos púlpitos, não tem nenhuma dificuldade, sabe, irmãos, de nós pregarmos a palavra de Deus. Número 5, passar o maior tempo pedindo dinheiro. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje demais nos púlpitos são pessoas que gastam maior tempo pedindo dinheiro, pedindo oferta. E às vezes a palavra fica pequenininha. Deixa o povo cansado, enfadado, sabe, irmãos? Nós precisamos rever o que nós estamos fazendo no púlpito. O púlpito é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus. É lugar de nós anunciarmos o Senhor. É lugar de nós dizer que Deus é bom, é Ele que faz. Precisamos pregar a palavra de Deus. Com isso eu não estou querendo dizer que você não tem um momento do ofertório em que você tenha, sabe, irmão, trazer uma palavra baseada naquele momento, mas não gastar o tempo todo. Sabe, meus queridos, precisamos pensar sobre esses detalhes importantes para que nós possamos tratar o púlpito com mais seriedade. Número 6, usar a pregação com um propósito político.
Esse detalhe nós precisamos rever muito. O que nós estamos fazendo com o púlpito? O púlpito, vou voltar a dizer, é lugar do Senhor ser glorificado. E muitas vezes nós estamos gastando o maior tempo, sabe, com o político, com seus próprios acordos. Porque geralmente, quando se tem político, tem um acordo por trás disso. Precisamos rever, porque o púlpito é de Deus, a palavra é de Deus e nós precisamos ter muito cuidado com o púlpito. Estou falando do púlpito que se prega a palavra, do púlpito que se respeita a Bíblia e a direção que o Senhor nos dá. É isso. Não espere você pregar a palavra e querer agradar todo mundo. Com certeza você não vai agradar todo mundo, mas você precisa ser muito sério na pregação da palavra. Número 7, quer fazer um império a sua igreja. Muitas vezes nós percebemos que existem pastores que ficam ali cultuando aquele glamour todo e às vezes não para pensar o que significa família, dá prioridade para um necessitado, porque a igreja somos nós, o templo é muito importante. É o lugar de nós adorarmos a Deus, mas o mais importante são pessoas. São pessoas que a gente leva ao púlpito, mas essas pessoas têm os seus conflitos, têm a sua casa, têm a sua família, têm o seu lar. E nós precisamos fazer como o Salmo 122. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu me alegrei quando me disseram, vou à casa do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Eu me alegro e levo a minha casa para a casa de Deus. Mas primeiro eu preciso ajustar a minha casa, meu lar, a minha família. Mas às vezes nós percebemos que há pessoas se desgastando tanto, esquecendo do seu lar, da sua casa, da sua família, porque na mente dele é justamente a igreja, o templo. E com isso eu não estou querendo dizer que você não deva trabalhar, o serviço na obra de Deus. Tudo isso é muito importante. Servimos, fazemos a obra de Deus. Mas é muito importante você servir pessoas, cuidar da sua casa, arrumar a sua família. Número 8, essa pessoa muitas vezes ele fala mais de si mesmo. Pessoas que falam mais de si mesmo do que de Cristo no púlpito. Irmãos, quanto menos a gente falar de nós mesmos, é melhor. Fale mais de Cristo, nada das pessoas e muito pouco de você. Só se for algo que for para edificar mesmo. Mas a gente percebe que os púlpitos muitas vezes estão carregados do orgulho próprio, do eu, e Jesus não aparece. O púlpito é lugar de nós falarmos do Senhor Jesus, pregarmos a palavra de Deus e anunciar o nome de Jesus. Número 9, que a gente precisa ter o cuidado, são traços que a gente percebe no púlpito. Esse pregador muitas vezes ele deixa de pregar a doutrina para trazer uma técnica de emocionar o povo. Obreiros, pregadores da palavra de Deus, não se preocupe com técnicas, sabe? É a unção, é a palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, a Bíblia diz para corrigir, para redarguir, instruir em justiça. É a palavra de Deus que instrui, que direciona. Eu vou voltar a dizer, não prega uma palavra pensando que você vai agradar 100% das pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja descontente de todo mundo. Você acha que você vai fazer ele feliz? Não vai. Prega a palavra, como a Bíblia diz, em tempo e fora de tempo. Fale menos de você e fale mais de Cristo. No púlpito é lugar de nós falarmos de Jesus. Não se preocupe. Não traga suas questões emocionais para o púlpito. O seu dia foi difícil? Prega a palavra. Pastor, eu estou passando uma fase de tribulação. Pregue a palavra. Eu preguei a palavra por muitas vezes
debaixo de percas, de luta. Eu perdi um filho. Naquele dia fui chamado para pregar e fui pregar a palavra. Porque o púlpito é lugar de seriedade. O Senhor nos chamou e quando Deus chama, a gente sente o toque e levamos o púlpito com seriedade. Não podemos usar o púlpito como técnica de forma alguma. Então são detalhes que faz toda a diferença. Nós percebemos aí pelo menos 10 coisas importantes que precisamos valorizar no púlpito. Eu espero que você pense sobre isso. Que cada dia nós precisamos estar alinhado à palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se você gostou desta palavra, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Observe se você já é inscrito no nosso canal e nos dê essa força para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para as pessoas e compartilhe ela. Que Deus abençoe. Um abraço. Fique todos com Deus.